Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conta com Parente, nosso programa aqui que fala sobre estratégias para você dominar suas finanças e, ao mesmo tempo, se tornar uma pessoa investidora. Estamos nessa transmissão aqui ao vivo no Instagram, também no YouTube, também no Facebook. Você pode nos acompanhar nas 3 plataformas durante essa transmissão. E quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente. A gente está nessa jornada, né, nessa maratona, né, sobre bem-estar financeiro, sobre qualidade de vida. E hoje, o nosso tema de hoje é quanto custa você não ter educação financeira? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos trocar ideias. Espero aí também tuas perguntas, tuas dúvidas, seus questionamentos sobre a nossa temática aí, quanto custa você não ter educação financeira? E a gente vai refletir um pouco sobre essas questões, trazendo aí alguns exemplos, né, alguns acontecimentos também, né, relacionado a esse tema. E para quem está chegando na nossa transmissão agora, hoje, quero me apresentar um pouco antes. Meu nome é Elton Parente, eu sou doutor em administração pela USP, fiz intercâmbio em Rhode Island, nos Estados Unidos, pesquisando bem-estar financeiro e qualidade de vida, e trazendo esse enfoque da educação financeira pelo lado comportamental, que é um lado que a gente entende que é a base, é tudo que se precisa de uma forma sólida e consistente para construir prosperidade, para construir abundância e riqueza na sua vida de uma maneira consistente, né? E também para você não ficar caindo aí em uma outra promessa de riqueza fácil, né? Porque você, de repente, deseja, é claro, isso na sua vida, mas não entende ou não teve acesso ainda a esse conhecimento. E para isso eu estou aqui para te ajudar a ter esse acesso, te ajudar a entender como que o comportamento influencia os resultados e como que isso pode realmente te fazer alavancar e trazer você para um novo nível na sua vida financeira. Então, quero te agradecer primeiro pela tua presença e me colocar à tua disposição para a gente seguir nessa jornada, seguir nessa maratona sobre educação financeira. Quanto custa você não ter educação financeira? Vamos pensar um pouco a respeito disso? Como tem sido para você? Como é que você avalia? Como é que você avalia que é o seu nível de educação financeira? Será que é um nível básico? Será que é um nível intermediário? Será que é um nível avançado? Pense você mesmo a respeito da sua educação financeira, do seu nível de educação financeira hoje. Qual seria o nível que você se classifica? É um nível básico? É um nível intermediário ou é um nível avançado? Se é um nível básico, né, por que ele é um nível básico para você? Você está enfrentando alguma dificuldade financeira nesse momento? Você está com alguma situação de dívida, com alguma situação de contas atrasadas? Existe algo em você hoje, na sua vida, que está causando preocupação em relação às suas finanças? Né? Se você tem alguns desses sintomas, né, de contas, preocupações, tensões financeiras, né, alguma dívida, isso pode ser um sinal de que você está no nível básico, né, um nível básico de educação financeira. Se você tem sim suas dificuldades financeiras, mas já consegue ter uma reserva, já consegue guardar uma quantia aí para um projeto seu, né? Então, isso pode ser um sinal, né? Um claro sinal de que você já está avançando para um nível intermediário. Se você, além dessa reserva, você já começou a aplicar em investimentos financeiros, né? Já tem aplicações de tesouro direto, né? Em fundos de investimentos, além daquele CDB vinculado na sua conta corrente, isso também é um forte sinal de que você já está avançando, né? Para um nível maior, para um patamar maior de educação financeira. Então, é muito importante a gente saber o patamar que você está hoje de educação financeira, para a gente avaliar esse custo de você não ter educação financeira, né? E a grande realidade é que muitas e muitas pessoas, elas não têm sequer o básico na educação financeira. Por culpa delas exclusivamente, porque elas não querem exclusivamente, não. Porque simplesmente nós não temos essa educação de base, nós não temos essa preparação, né? Se a gente não tem esse auxílio sequer da nossa família, dos nossos pais. Por quê? Porque eles também não tiveram. Como é que eles vão ensinar uma coisa para a gente que eles próprios não tiveram na formação deles? Uma educação financeira consistente, que ensinasse muito mais do que fazer conta para cortar despesa, que ensinasse muito mais a colocar o dinheiro para trabalhar no seu lugar, no lugar deles, no meu lugar e no seu lugar.
Então, eles não tiveram essa educação, eles não tiveram essa base. Então, muito dificilmente eles conseguiriam passar isso para a gente. E não aconteceu. Aqueles que conseguiram foi à custa da experiência da vida prática, a experiência do dia a dia, que aí acabaram ensinando e dando boas lições, né, para os seus filhos. No meu caso, né, minha mãe solteira, né, 3 filhos, com muita luta, com muito sacrifício, conseguiu criar os 3, dar uma boa educação aos 3, né, e hoje estamos nós formados, eu sou o mais velho dos 3 irmãos, Elton, Elaine e Elvis, né, ah, concluí meu doutorado, a minha irmã Elaine está concluindo o mestrado dela, né, e o Elvis está trabalhando profissionalmente na França, está desenvolvendo a carreira dele, né, então, assim, cada um seguiu sua jornada, mas seguiu a custo de muita luta dela. Então, qual foi a lição de educação financeira que ela deu para a gente? Foi basicamente o exemplo da vida dela. Mas não que ela chegasse para a gente e ensinasse, olha, meu filho, isso aqui é assim, o dinheiro você tem que investir, porque com o investimento você vai ter juros compostos, e quanto mais cedo você começar, mais isso vai render para você, depois você vai precisar aprender sobre tesouro direto, depois você vai precisar aprender sobre ações, sobre fundos de investimentos. É claro que ela não tinha esse conhecimento para repassar para a gente naquele momento. Então, isso trouxe, né, para a gente uma lacuna de conhecimento, uma lacuna de habilidades que nós precisamos agora suprir. Se ela não teve isso, né, não teria como ensinar para a gente, além do exemplo que ela já deu, né, assim como, né, nossos avós, nossos tios também não tiveram, e fomos para a escola, né, fomos para a educação básica, né, antigo primário, hoje ensino fundamental, e lá o que ensinaram a gente na matéria de finanças? Basicamente, como fazer continha matemática, basicamente como contar dinheiro, como dar troco, né, resolver aquelas questões, aqueles problemas matemáticos, né, envolvendo fulano tem tanto, dividiu por tanto, quanto ele tem novamente, quanto ele sobrou, né? Aquela continha básica. Mas também não ensinaram que, olha, para você ter prosperidade na sua vida, você vai precisar, né, para você vai precisar já guardar um pouco do seu dinheiro, um pouco todo mês, para que o dinheiro trabalhe no seu lugar. Isso não foi feito no primário, isso não foi feito, né, no antigo, né, ensino médio, isso não foi feito na faculdade, né? Eu fiz administração, sou formado em bacharel em administração também. E na faculdade nós estudamos, sim, né, análise de investimentos, matemática financeira, né, questões comerciais, mas muito pouco sobre como desenvolver nossas finanças pessoais. Eu diria quase nada, né? Foram algumas orientações baseadas na experiência dos professores, mas não que isso fosse disciplina a ser dada, né, naquela disciplina, naquelas disciplinas ali durante a faculdade. Se a sua experiência foi diferente, que bom para você, né? A experiência da maioria das pessoas não é assim. A gente não tem isso no nosso currículo. Inclusive, isso foi interessante, porque no meu intercâmbio, eu tive a oportunidade de acompanhar uma turma de finanças pessoais, né, na Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos. Inclusive, o professor era um professor brasileiro, né, ministrando a aula, claro, em inglês, né, para os alunos de lá. E nas aulas que eu acompanhei, ele estava ensinando justamente como é que os alunos poderiam fazer as opções para montar o seu investimento para a aposentadoria. Isso era uma disciplina de sala de aula. Como é que os alunos poderiam fazer para contratar seguro, né? Seguro residencial, seguro de vida, né? Seguro de automóvel, o que eles deveriam considerar na hora de contratar um seguro. Ou seja, lições práticas do dia a dia, isso numa sala de aula de faculdade, tá? Eu não tive isso, né? Eu sei que a maioria das pessoas no Brasil não tem isso, né? Como montar o seu plano de aposentadoria na faculdade, uma aula sobre isso, uma disciplina sobre isso, como escolher seguro de vida, seguro de carro, seguro de imóvel, né? Então, faz muita diferença a gente ter uma formação como essa e nós não tivemos. E quanto custa a gente não ter isso? Quanto custou para a gente até hoje não ter isso? Imagina quantas oportunidades você perdeu por não ter, desde cedo, acumulado uma quantia pequena que seja,
mas que já colocasse ali os juros compostos para trabalhar no seu lugar, né, em função do tempo, e isso criar uma riqueza, um patrimônio para você, né, conseguir fazer seus pequenos investimentos, os primeiros investimentos. Né? Qual que é o primeiro investimento de um jovem? Geralmente é o quê? É a primeira habilitação, né? Claro, primeiro o celular, né? Celular, depois a primeira habilitação, depois a primeira moto, o primeiro carro. Mas ensinaram a gente a poupar, a investir, a fazer o trabalho, aliás, fazer o dinheiro render para a gente comprar essas coisas com bons descontos, com bons rendimentos, sem se endividar? Não. O que geralmente orientam a gente na nossa família, no nosso círculo de amigos, não, isso basta financiar, né? Basta fazer um consórcio. Aí lá vai você financiar com juros absurdos, com um sócio que custa um pouco menos que financiamento, mas também tem a sua carga de taxa de administração, quando você poderia estar investindo desde cedo e já colhendo os rendimentos do seu dinheiro para concretizar seus projetos. Então, essas lições não dadas custam para a gente praticamente jogar várias e várias vezes dinheiro pelo ralo, né? Com taxas, com juros, né? Pagando mínimo de cartão, e esse mínimo de cartão muitas vezes vira uma bola de neve, vira um ciclo vicioso. Utilizar o limite da conta corrente, né? E deixar aquele limite lá 15, 20 dias no mês, né? Utilizando o saldo do banco. Quanto isso custa para você mensalmente de juros? Né? Quanto custa para você a anuidade do cartão que você utiliza? E será que você, pelo valor que paga, tem o retorno dos benefícios por esse valor de anuidade? Então, são questões que demonstram, né, basicamente, alguns números de quanto custa não ter educação financeira. Nós não temos tido essa base de educação financeira na nossa vida, né? Mas isso vai muito além. Quando você não tem uma reserva financeira, quando você não tem um capital, você também perde muitas oportunidades. Seja a oportunidade de adquirir um bem que você deseja por um valor, né, melhor, por um valor mais vantajoso para você, seja perder a oportunidade de negócios, de viagens, de carreira, de abrir, né, uma empresa, um empreendimento. Então, quantas vezes, talvez, você já não perdeu oportunidades na sua vida financeira por não ter tido essa educação, por não ter tido esse preparo, por não ter constituído uma reserva financeira para você mesmo, porque isso não estava no seu radar, porque ninguém parou para te ensinar o quanto isso era importante, o quanto isso poderia fazer falta no teu orçamento futuro, na tua concretização das tuas metas. Então, veja o quanto isso pesa quando a gente fala de oportunidades, de aproveitamento de oportunidades. Então, isso também envolve o custo de a gente não ter educação financeira. Mas eu vou um pouco além nesse custo de não ter educação financeira. Imagina comigo, né, quantas vezes você já, né, uma pessoa endividada, às vezes, né, acontece, já aconteceu comigo, né, já tive nome negativado nesse PC Serasa, já tive que negociar cartão, já tive que negociar financiamento, né? E aí, quantas vezes você não vai, nessa negociação, você paga juros sobre juros. Você paga um absurdo de juros. E quando você, no meio desses contratos de acordo, você quebra o contrato, pior ainda. Tudo que você pagou é como se não valesse nada. E você vai negociar tudo de novo. Faz uma conta comigo de todos esses detalhezinhos aí, né? De usar o limite do banco, de negociar juros sobre juros, de ficar usando o mínimo do cartão, de anuidade de cartão, de taxas de banco, né? De você não ter uma reserva financeira e perder oportunidades. Conta quanto você já deve ter perdido na sua vida em valores financeiros. Quanto hoje, se você convertesse esse dinheiro a seu favor, quanto hoje você já teria na sua reserva financeira? Quanto você já teria nos seus fundos de investimentos, nas suas aplicações de investimento? Isso é uma conta importante para você pesar e observar bastante o quanto você tem perdido e o quanto você não pode mais perder a partir de hoje.
E isso são apenas alguns números. São apenas alguns números. Vamos um pouco mais longe. Quantas vezes, por preocupação financeira, né, por uma tensão ali, alguma conta que você precisava pagar e aquilo apertou teu orçamento, aquilo te trouxe uma preocupação constante. Essa preocupação constante te trouxe uma dor de cabeça. Essa preocupação constante te fez você se alimentar mal por alguns dias, talvez. Essa preocupação constante te fez, talvez, perder algumas noites de sono. E aí você usou do recurso que a maioria das pessoas usa. É o quê? É um Anador, é um Dorflex, é um Tilenol, é uma Neosadina, né? E por aí vai. Além do prejuízo do seu dia improdutivo, da sua dor de cabeça, da sua insônia, ainda ter que gastar com remédios para lidar com um sintoma que a causa não era simplesmente física, a causa era também a questão financeira. E quantas vezes a gente não passa por situações assim? E isso, para fazer a conta disso, é um pouco mais complicado. Para fazer a conta disso é um pouco mais complicado porque o quadro de saúde afetada por dinheiro de cada um é diferente. Mas para você, para no seu caso, imaginar o quanto isso te afetou já até hoje e quanto você teve que gastar, talvez, para um tratamento de insônia, para um tratamento de gastrite, para um tratamento de dores musculares, né? Para um tratamento, talvez, até de depressão. Quanto você já teve que gastar com tratamentos como esse? Né? Tem uma questão da ansiedade também, né? Que pessoas passam por tratamento por ansiedade. Tem algumas que manifestam ansiedade em bruxismo, né? Que é ficar forçando os dentes. Quanto, quanto você tem gasto em questões de saúde por problemas financeiros? E, é claro, isso é só um sintoma. A causa é o custo da falta da educação financeira. O quanto isso afeta a nossa vida, certo? Então, esse é um outro lado. Agora, um outro lado também desse custo é o quanto isso afeta os seus relacionamentos. O quanto isso afeta como você muda a forma de agir com as pessoas, o como você muda a forma de se relacionar em família, o como você muda o seu contato com seus amigos. Quanto isso custa para você. E isso custa bem mais. Isso custa bem mais. Porque não tem valor que a gente possa dar um preço a isso. Mas tem um custo ainda maior. Tem um custo ainda maior. E o custo maior ainda, e um custo que a gente precisa observar agora, se você não observou ainda essa questão do seu patamar de educação financeira, é o custo do seu tempo. O seu tempo é o que você, pessoalmente, tem de maior valor na sua vida. E se você não tem educação financeira, se você não está aprendendo a investir melhor, se você não está aprendendo a se relacionar melhor com o dinheiro, a dominar suas finanças, a fazer bons investimentos, a fazer bons negócios financeiros, você está perdendo o seu tempo. Por que você está perdendo o seu tempo? Porque no final das contas, você utilizar bem o seu dinheiro, você dominar suas finanças, é um mecanismo para você ter tempo de qualidade na sua vida para aproveitar melhor da vida. Nós falamos aqui, né, sobre o conceito de bem-estar financeiro, que é a essência do nosso treinamento avançado. Então, você não ter educação financeira custa num nível mais elevado, no maior custo, custa o seu tempo. Custa o tempo de você se cuidar, custa o tempo de você cuidar dos seus relacionamentos com a família, com seus amigos, custa o tempo de você fazer bons cursos para se desenvolver, para desenvolver os negócios que você deseja, os novos projetos,
ou um curso para você fazer um novo concurso que você deseja, ou um curso de idiomas para você viajar o mundo. Custa o tempo para você, inclusive, ter essa disponibilidade para essas viagens, não só financeira, mas, né, disponibilidade de poder ir. Né? Custa o tempo de você não ter que esperar para a aposentadoria, para talvez ter algo para aproveitar, talvez, que nosso sistema previdenciário a gente sabe como está e como tende a ficar. E esse tempo hoje de você ter qualidade de vida, de você ter saúde, de você ter esses bons relacionamentos e de você se cuidar bem também. Então, esse tempo é o custo maior. Então, se você colocar numa balança tudo isso que a gente está falando aqui, de despesas, né, que a gente faz, toma decisões equivocadas, toma decisões que sabotam nossas metas financeiras, de despesas com cartões, de usar limite da conta do banco, de pagar juros sobre juros, de negociar dívidas e pagar mais juros ainda, né, de oportunidades que você perdeu financeiramente, de quanto isso afeta seus relacionamentos, quanto isso afeta a sua saúde e quanto isso faz você perder tempo. Dá para você ter noção de quanto custa para você não ter educação financeira? Dá para você ter noção, como para qualquer pessoa, em sã consciência, custa ela não ter educação financeira, assim como ela tem a preocupação de se alimentar bem, assim como ela tem a preocupação de manter a saúde do corpo, também manter a saúde das finanças. Isso é muito impactante na nossa vida. Isso é muito impactante, né? E é tão impactante que no nosso estudo, que foi aplicado em organizações, foi demonstrado que o bem-estar financeiro, ele eleva com muito mais significância, com muito mais impacto, o foco que você tem no que você está fazendo, a sua produtividade, né, a sua energia para fazer mais aquilo que você se propõe a fazer na sua profissão, no seu trabalho, no seu projeto, na sua empresa. Ela impacta muito mais do que simplesmente ações de saúde, do que simplesmente plano de carreira, do que simplesmente um plano de atendimento médico, do que simplesmente essas coisas. Não que isso não seja importante, também são, mas o bem-estar financeiro ele acaba sendo mais impactante. Isso demonstra, mais uma vez, a importância que a gente deve dar a cuidar bem da nossa saúde financeira. A importância que a gente deve dar a desenvolver a sua capacidade de dominar suas finanças, de aprender a investir, de aprender a colocar o dinheiro para trabalhar no seu lugar. E é nessa jornada que nós estamos juntos, para a gente se desenvolver nessas áreas da vida e alcançarmos realmente novos patamares de educação financeira. Educação financeira consistente. Educação financeira desvinculada de, você vai ter que fazer isso para operar tal ferramenta da bolsa para você ficar milionário. Você tem que fazer isso para operar tal criptomoeda para você ficar milionário. Você tem que fazer isso para operar tal mecanismo de trade para ficar milionário. Né? Não é isso. Você tem que, antes de tudo, ter uma educação financeira que te dê capacidade de dominar suas finanças, capacidade de tomar as suas próprias decisões e avaliar se elas estão de acordo com os seus melhores objetivos, o seu propósito e os seus valores pessoais. E diante disso, escolher, diante das possibilidades do mercado, qual é a ferramenta financeira, qual é a ferramenta de negócio, se você vai empreender, se você vai entrar em sociedade, quais são os meios que você vai adotar para concretizar as suas escolhas financeiras, mas pautada no autoconhecimento, seu propósito, valores, objetivos e no seu alinhamento diante disso com as ferramentas financeiras existentes para que isso aconteça, né, no prazo que você planeja ou até antes, se você potencializar ainda mais o seu crescimento, essa sua capacidade de dominar suas finanças.
Chegou a pergunta aí da Maila. Maila, obrigado pela pergunta, né? Já entramos aí na sua pergunta também. E concluindo esse raciocínio aqui, gente, então, esse é o momento de você parar e pensar, cara, isso é muito importante mesmo para minha vida. Isso está custando muito caro para mim. Isso está tomando minha saúde, está tomando meu tempo, isso está tomando meu dinheiro, com várias escolhas que eu posso estar fazendo equivocadas e que estão minando minhas finanças, estão minando meus resultados financeiros. E agora chegou a hora de eu realmente virar o jogo a meu favor. Então, pare, né? A gente tem até um tema desse para falar a respeito, que é pare de enricar os bancos e comece a enricar você mesmo. Está na hora de você enricar você mesmo e parar de ficar enricando as instituições financeiras, qualquer que seja. Aprenda a administrar o dinheiro a seu favor e não a favor do gerente do seu banco, e não a favor do gerente do crediário, do gerente do financiamento ou do gerente do consórcio. Administre o dinheiro a seu favor. E isso tem a ver com a pergunta da Maila, aproveitando o gancho, que é administrar o dinheiro sabendo onde aplicar ele primeiro para uma reserva de emergência, né? Então, reserva de emergência, vamos diferenciar, né? Você tem reserva de emergência, que é o quê? Aquilo que você precisa ter disponibilidade, precisa ter liquidez. De emergência, por quê? Porque em qualquer momento pode acontecer algo e você pode ter que sacar esse dinheiro, então ele tem que ter liquidez. Alguns fundos de investimento, por exemplo, ele tem liquidez D+5. O que significa isso? Se você tiver uma emergência em um dia, você tem que esperar 5 dias para ter esse dinheiro de volta na sua conta. Então, ele não tem essa liquidez que uma reserva de emergência precisa. Tá? Então, para a reserva de emergência, você tem 2 caminhos iniciais. O primeiro, né, em alguns bancos virtuais aí, né, e alguns bancões também estão oferecendo CDB com 200% do CDI. É uma boa opção para você começar a sua reserva de emergência. Então, CDB, o que é CDB? Né? É uma carteira bancária, né, onde você já faz um investimento vinculado na sua conta corrente. Então, tem algumas instituições que estão aí oferecendo CDBs com 200% do CDI, que é uma taxa de referência. Essa é uma primeira opção para você ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque ele tem rendimento, né, diário e você pode sacar a qualquer momento. Ele tem um alto rendimento? Não. Por isso a reserva de emergência também, porque ela te dá segurança para você não perder e te dá liquidez para você sacar quando precisar. Ok? E uma segunda opção é Tesouro Selic. Tesouro Selic é um investimento de título do governo, né, que você pode tanto financiar através dos bancões, onde você pode ter uma conta corrente, se ele tiver essa opção, né, na carteira de investimentos, ou através de corretoras de investimentos, que hoje tem várias corretoras virtuais que oferecem a possibilidade de você fazer investimentos no Tesouro Direto. E para investir no Tesouro Direto, grande maioria delas não cobra taxa. A grande maioria delas não cobra taxa. Então, se você tem uma conta no bancão e esse bancão cobra taxa para investir no Tesouro Direto, talvez seja mais vantajoso você abrir uma conta na corretora, né, de investimentos e, através dela, você não paga taxa para investir no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto ele tem algumas opções. Né? Ele tem o Tesouro IPCA e tem também o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é rendimento diário. Então, o Tesouro Selic serve para reserva de emergência. O Tesouro IPCA, não. Tesouro IPCA é para reserva de investimento, plano futuro, porque ele tem uma data no longo prazo de vencimento. E se você sacar antes, você é penalizado. Você tem uma taxa de saída. Então, para reserva de emergência, você pode começar com CDB, aproveitando aí algumas instituições que estão oferecendo 200% do CDI, que é a taxa de referência, né? E você tem o Tesouro Selic. Já são 2 boas alternativas para você fazer aí o seu investimento da reserva de emergência. Detalhe, tanto uma quanto outra rende mais que o dobro da poupança. Só lembrando que poupança não é investimento. Né? A poupança aí rendeu 2% no último ano e a inflação foi 4%. Quanto ganhou quem estava na poupança? Perdeu 2%. Né?
Então, poupança não é investimento. Então, pensa nisso também na hora de fazer suas escolhas. E, respondendo a pergunta da Mayra, então, a dica é CDB bancário ou Tesouro Selic. Para quem ficou na poupança, custou 2% que ela perdeu de poder aquisitivo durante o ano passado inteiro. Porque o rendimento foi 2%, a inflação foi 4%, ela perdeu 2% do que ela tinha em poupança. Então, quem estava com dinheiro na poupança, perdeu. Por quê? Faltou educação financeira, faltou dominar as finanças, faltou entender de investimentos. O básico, para pelo menos não perder. Né? Então, e aí sim, é um começo. Você começa com uma reserva de emergência, faz uma reserva de investimento, daqui a pouco você faz uma aplicação para cada objetivo financeiro que você tiver. Ah, eu quero, né, por exemplo, eu quero viajar para a Europa. Legal, faz uma aplicação. Faz uma aplicação, não custa nada, daqui 2 anos você já tem o suficiente para viajar para a Europa e não voltar de lá com dívida nenhuma, que é o mais importante, fazer a viagem e ficar só com as lembranças boas e não com as contas para pagar. Né? Tem gente até que desanima de ter viajado de tanta conta que fica depois para pagar. Então, já faz tua programação, faz teu investimento para isso. Você não precisa esperar o dia chegar para se endividar. Então, isso, né, vai mudando as nossas decisões, isso vai mudando as nossas escolhas. E o que é isso? É educação financeira. É você dominar suas finanças e aprender realmente a investir melhor cada dia mais. E o primeiro investimento que você tem que fazer é em você mesmo. Não é esperar que vai vir um amigo, né, vai vir fulano com aquela oportunidade maravilhosa do momento, né, com aquele negócio fantástico, né, com aquela solução maravilhosa, né, com aquele, né, que vai realmente tornar você milionário nesse ano de uma vez por todas, de uma forma mágica. Não é. É primeiro você investindo em você, no seu conhecimento, em você ter essas habilidades, né, essa capacidade de dominar suas finanças por você mesmo, com autonomia, que é uma coisa que a gente trabalha muito, né, tanto nas nossas mentorias quanto em treinamento. A gente desenvolve o conteúdo para que você possa decidir por você. Não é, eu vou fazer isso porque o Elton faz. Se você tiver consciência do porquê o Elton faz, e isso faz sentido para você, ótimo. Mas não siga carona no que o Elton faz, porque o Elton tem um objetivo. O Elton tem um propósito, o Elton tem os valores dele. E pode ser que não estejam alinhados com os seus. E às vezes as pessoas seguem a dica de um ou de outro, pensando, se funciona para ele, funciona para mim. Não é bem assim. Você precisa primeiro ter esse domínio de si, de quais são seus objetivos, quais são suas metas, qual é o seu propósito, quais são seus valores pessoais, conhecer do mercado financeiro, conhecer de investimentos, se organizar financeiramente, claro, também nesse processo. E a partir daí, diante dos exemplos, diante das dicas, diante das estratégias, poder tomar as suas decisões. E na hora que você tem um resultado maior ou menor, você vai fazer, não, ok, eu decidi conscientemente por isso. Ok, eu estou crescendo de forma consistente. E o que mais vejo são pessoas aventurando com algumas soluções mágicas financeiras, com algumas operações financeiras que vão ser um milagre e acabam, né, se endividando às vezes, né, perdendo dinheiro, jogando dinheiro pelo ralo, e aí colocam a culpa na ferramenta, colocam a culpa no produto financeiro. O produto financeiro não está errado. O que está faltando da gente é uma educação financeira consistente antes, você entender realmente de comportamento financeiro, de bem-estar financeiro, que é que a gente trata com profundidade, e a partir daí fazer as suas escolhas com consistência. Talvez você faça a escolha por essa solução mágica assim que estão te oferecendo, mas como você tem domínio agora do seu comportamento, você vai agir de uma outra maneira. Você vai saber dosar seus investimentos, você vai saber a hora de entrar e sair, né? Considerando o seu custo de oportunidade, o seu risco de exposição, e a partir daí você começa a melhorar seus resultados financeiros. Então, você evoluir
a sua condição financeira, é invariavelmente, muito difícil se você não melhorar antes a sua condição de educação financeira. Só para ficar muito claro, você mudar, você melhorar a sua condição financeira, que é o quanto você ganha, que é o quanto você tem de reservas financeiras, quanto você tem de investimentos. Você melhorar isso sem antes melhorar a sua educação financeira, sem antes investir em você e na sua formação nessa tão importante área da nossa vida que afeta todas as outras áreas. E não se trata de você ser bilionário, trilionário, milionário. Se trata de você ser uma pessoa realizada, ter satisfação com a sua vida, com os seus objetivos, com os seus resultados e desenvolver o seu potencial nessa jornada. Você está aqui para desenvolver o seu potencial. Você está aqui nessa jornada de vida para desenvolver o seu potencial. E se você desenvolve nessa jornada ao mesmo tempo a sua capacidade de dominar suas finanças, vai ficar muito mais fácil você desenvolver o seu potencial, você viver com satisfação de vida e com o que a gente chama de bem-estar e que a gente chama no dia a dia de felicidade. Não que uma coisa dependa exclusivamente da outra, mas fica muito mais fácil. E o que a gente quer, o que eu quero realmente é te dar esse fundamento, essa base, para você desenvolver esse comportamento alinhado com o teu bem-estar financeiro, que vai te levar a ter mais qualidade de vida e, principalmente, tempo. Vai te dar tempo. Tempo para você fazer o que você quiser, por quanto tempo você quiser, com quem você quiser e onde você quiser. E esse é o tipo de riqueza que vai te fazer se sentir uma pessoa realizada, uma pessoa com teu potencial realizado e, inclusive, vai servir de exemplo para outras pessoas te perguntarem assim, caramba, como que você conseguiu isso? Você pode me ensinar? Você pode me orientar? E você vai dizer, não, comecei investindo na minha educação financeira. Eu comecei melhorando o meu relacionamento com o meu dinheiro e aprendendo como colocar o dinheiro para trabalhar no meu lugar. Mas ela vai ver primeiro do seu exemplo, do seu comportamento, dos seus resultados. E eu tenho certeza que todos que passam pela nossa jornada aqui, dessa maratona que nós estamos fazendo, sobre bem-estar financeiro, qualidade de vida, educação financeira, são pessoas que estão nessa jornada de desenvolvimento, que estão nessa jornada de realmente desenvolver o seu potencial de realização. E com essa educação financeira vai ficar muito mais fácil. Então, realmente, parabenizar cada um que acompanha a nossa jornada aqui. Muito sucesso financeiro para você. Invista em você mesmo, invista na sua educação financeira e vem comigo para dominar suas finanças e se tornar uma pessoa investidora. Até o próximo.